tirar as pessoas lá de dentro para fazer um trabalho. Na minha experiência, eu não estou dentro. Mas quando você está dentro, você tem que ser mais cuidadoso em certos pontos, né? Você está entrando num ambiente do qual você não faz parte. Eu acho que, fora isso, né, tirando esse detalhe, acho que independente do tipo de trabalho que você faz, o papel do psicólogo pode ser muito importante no sentido de ajudar essa população a elaborar certas coisas da própria realidade, a refletir sobre certas questões, né, colocar as pessoas para pensar sobre a vida que elas levam, o que elas querem para a vida delas. Na sua apresentação do projeto, você falou de algumas atletas que conseguiram bolsa. Como é isso? O que acontece no esporte é que existem algumas escolas que investem muito em certas modalidades, porque existem as competições como o colegial, o GEPAR, que são os Jogos de Escolas Particulares, tem uma competição nacional, que é o GED, que são os Jogos Olímpicos Brasileiros. Então, algumas escolas investem muito no esporte, até como uma forma de divulgação. E a gente teve casos já de, se não me falha a memória, 13 meninas que ganharam bolsas integrais em escolas particulares, porque as nossas atletas são todas oriundas de escolas públicas, né? 99% vem de escola pública. E já foram 13 casos de meninas que ganharam bolsas integrais em escolas particulares para representar os times, as equipes dessas escolas nas competições estudantis. A ONG-VC, ela surge por causa do psicólogo ou o psicólogo surge por causa da ONG? Acho que um pouco das duas coisas, né? Porque quando eu pensei, quando surgiu a ideia da VC, eu já estava envolvido no esporte, tinha sido atleta, parei de praticar e comecei a me envolver como psicólogo. E eu buscava uma forma de juntar essa experiência que eu tinha tido de atleta com a minha atuação como psicólogo. E eu percebi muito claramente o que o esporte tinha feito por mim, em termos de ensinar lições, valores, coisas importantes que me ajudaram a ser a pessoa que hoje eu sou. Talvez se eu não tivesse praticado esporte, eu não fosse a pessoa que hoje eu sou. Eu acredito nisso, eu não seria a pessoa que eu sou. Então, juntando a psicologia com o esporte e buscando esses valores e essas lições, surgiu a vencer. Era a ideia de tentar fazer por outras pessoas que alguém fez por mim. Mas eu tentei direcionar isso, que poderia ser qualquer público, mas eu tentei direcionar isso para um lado mais social, porque eu acho assim, as meninas com as quais eu trabalho, para elas, aquele momento ali é muito importante. Elas valorizam demais aquilo. Então, é legal por isso. Falando para o estagiário de psicologia, falando para o psicólogo que ainda não exercita a psicologia do esporte, qual é a força que você vê nessa ação? Você consegue a gente poder fechar isso, mas como a psicologia é útil para a nossa profissão, né? Ser psicólogo? Não, acho que, falando especificamente do projeto, é muito nítido. Porque uma coisa é você ter uma equipe, o esporte, qualquer um pratica, né? E assim como tem as nossas equipes, tem equipes de outros clubes que disputam as mesmas competições que a gente disputa. Mas é muito nítido, você percebe muito nitidamente, e aí eu até sou suspeito para dizer, mas você percebe muito nitidamente a diferença que o tipo de abordagem que é utilizado no trabalho com as atletas, com as participantes lá do nosso projeto e com as integrantes de outras equipes, a diferença de abordagem no trabalho que é feito gera resultados muito diferentes. E eu não estou falando de resultados só dentro de quadro, dentro de campo. Resultados você perceber, por exemplo, o grau de união da equipe. Então, a gente percebe muito claramente que as nossas equipes, elas são extremamente unidas. Não que de outros clubes não sejam, mas a gente trabalha para que isso aconteça. Então, é um resultado que a gente consegue. As meninas são amigas, elas ajudam umas às outras, elas têm um senso de coletividade, de trabalhar em equipe mesmo, muito forte. Então, isso é uma coisa que eu acredito e acredito muito na área, assim, no trabalho da psicologia, o trabalho que a gente faz na área de psicologia, que trabalha a dinâmica da equipe, trabalha estabelecer metas. Isso é importante para a menina. Eu tenho um caso de uma menina que agora está na universidade, já são também 5 casos de meninas que cumpriram o ciclo dela de projeto e conseguiram ingressar em universidades. 2 com bolsas integrais já, e outras 3 que estão cursando lá os cursos delas, estão conseguindo bolsa, mas estão cursando outros cursos dela. Então essa menina está estudando psicologia, e ela é uma das técnicas que a gente utiliza, que é da psicologia do esporte, que é trabalhar com estabelecimento de metas,
começou a levar isso da equipe, que a gente fazia para a equipe, ela começou a levar isso para a vida dela. Então ela tem um caderno, onde ela levou e mostrou, onde ela coloca, todo ano ela coloca as metas dela para aquele ano. Então entre as metas que ela tinha, uma delas era passar na faculdade, passar no vestibular e fazer faculdade de psicologia. E isso foi uma aprendizado que ela tirou do esporte, é uma coisa que a psicologia trabalhou. Então assim... Você, de alguma forma, ajuda a gente procura, eu não sei se eu estou ajudando para trabalhar essa menina para fazer psicologia, né? Mas a gente está tendo um monte de gente fazendo psicologia. Não sei se é uma influência positiva ou negativa, mas é uma coisa que a gente percebe que o trabalho da psicologia contribui muito nesse sentido, né? O papel do estagiário, do profissional da psicologia ali no dia a dia do projeto é muito importante no sentido de conseguir ajudar essas meninas a elaborarem e fazer elas conseguirem fazer essa transposição do que acontece dentro de quadra, do que acontece fora da quadra na vida delas, de forma geral. Então esse é e você estava perguntando antes a questão assim, de como é para a pessoa que vive essa experiência. Né? Eu, por experiência própria, posso dizer que sim, não tem como pagar isso. Você perceber que você de alguma forma conseguiu contribuir para que aquela pessoa transformasse a vida dela. Não que você tenha transformado a vida da pessoa, mas você ajudou ela a transformar por conta própria a vida dela. E não tem preço para isso. Então é muito gratificante para quem se envolve num processo desse, depois de ver os resultados do trabalho que foi feito.